nesse estudo, nessa lição, nós vamos estar estudando a instituição da monarquia em Israel, né? Então hoje nós estamos, louvado e glorificado, Senhor, na lição de número 5, e nós já vimos nessa lição, estamos estudando sobre o primeiro e segundo livro de Samuel, e nós estamos entendendo, irmãos, que naquele período ali em Israel, depois que eles conquistaram as terras, que o Senhor foi com eles em todas as terras, em todas as suas conquistas, esse povo, uma vez estabelecido, esse povo caiu num erro muito grave. Qual é o erro grave? Muitas pessoas buscam a bênção de Deus, e quando alcançam a bênção do Senhor, se acomodam. E o chamado do Senhor não é para a bênção, o chamado do Senhor é para a eternidade, para a vida eterna, né? Então, a maior bênção o ser humano já recebeu. E qual a maior bênção? Jesus veio. Ele se formou humano para nos libertar da morte eterna. Então, o homem já estava condenado. O homem, nós todos, éramos e somos ainda mortos-vivos. Então, o Senhor Jesus veio e Ele se formou como um de nós para poder vencer a morte e, através desta vitória, nos dá a vida. Então Jesus veio nos trazer a vida, e nós precisamos entender isto de uma forma com toda a nossa gratidão a Deus, com toda a nossa gratidão ao Senhor. Nós precisamos compreender que o Senhor, Ele veio nos resgatar de toda a maldição. Então nós temos a vida. Jesus nos dá a vida eterna. Então isso é muito importante. E algumas pessoas, muitas pessoas, buscam o Senhor em troca de algo. É uma barganha. Eu vou à igreja para ser abençoado. Não, a gente vem, nós estamos vindo à casa do Senhor para cultuá-lo. É diferente, é bem diferente. Hoje nós temos aqui um culto. Nós temos a Santa Ceia, a Eucaristia. Então nós vamos estar vindo aqui para cultuar o nosso Senhor, para adorar o nosso Senhor, para estar renovando nossos votos com o nosso Salvador Jesus Cristo. É o que nós vamos estar fazendo aqui no dia de hoje. E as pessoas estão vindo à igreja como se a igreja fosse ali, meus amados, uma lotérica. Vou entrar ali, talvez eu ganhe a sorte grande. Não, está tudo errado. Não é essa adoração. Não é essa adoração que o Senhor quer. Ele quer adoradores verdadeiros. E os adoradores verdadeiros, eles têm no seu coração gratidão ao Senhor. Um povo cativo, 219 anos, o Senhor mostrou a esse povo todo o seu poder e autoridade, e o seu amor, a sua grande misericórdia. E o Senhor tirou este povo do cativeiro, levou por uma terra que mana leite e mel, uma terra, meus amados, abençoada. O Senhor levou esse povo para essa terra, e lá o Senhor conquistou, meus irmãos, todas as batalhas para esse povo, quando o Senhor deu a ordem que eles fossem e combatessem todos aqueles povos pagãos que existiam naquela terra. Aquela terra já era do povo de Deus, porque ali, meus amados, cerca de 400 anos antes, Abraão já veio, e Abraão já percorreu aquelas terras, e Abraão andou comprando aquelas terras. Então, meus irmãos, aquela terra estava sendo devolvida para o povo de Deus, e o Senhor foi com eles. Então, quando o Senhor conquistou todas as batalhas, e foram feitas a divisão das tribos, né? Esse povo começou a cair em decadência espiritual. E aqui fica uma lição para todos nós. Nós temos responsabilidade de não deixar a nossa fé se apagar. Isso é responsabilidade que nós temos com o nosso Deus, com o nosso próximo, porque o Senhor nos chamou, nos resgatou com um propósito. E qual o propósito de Jesus para nos resgatar? Que nós sejamos aqui na terra a sua igreja. Então, uma vez que nós somos a igreja do Senhor aqui na terra, nós temos uma missão. E qual é a missão? Ganhar as almas.
resgatar as almas das garras, meus amados, do maligno, resgatar as almas, meus amados, ali, meus amados, do mundanismo, resgatar as almas, meus irmãos, do pecado, né? Então nós temos essa obrigação como igreja, e Jesus declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Olha, quantos irmãos nossos foram assassinados nesses 2000 anos da vinda de Jesus e da sua ascensão ao céu? Quantos irmãos nossos foram assassinados? Quantos irmãos nossos estão sendo assassinados hoje, neste momento, no momento dessa escola bíblica? Tem irmãos nossos sendo assassinados no mundo em função do nome de Jesus Cristo. E a igreja tem prevalecido. As portas da igreja não se fecharam. Mas vai chegar um tempo em que as pessoas virão à igreja e não encontrarão mais quem pregue. Vai chegar esse dia, e está muito próximo, em que as pessoas vão procurar o Senhor e não vão encontrar. Vão procurar os irmãos e não vão mais encontrar. Então esse dia está muito próximo. E o que está acontecendo hoje? Está acontecendo hoje o que aconteceu nesse tempo do rei de Samuel, né? O povo, ele estava vivendo uma verdadeira apostasia da fé. Então o povo estava ali, meus irmãos, indo para a idolatria. O Senhor deu uma ordem para Josué, que ele entrasse, que ele conquistasse toda a terra, mas Josué chegou a um ponto em que ele ficou velho, e o Senhor o chama a atenção: eis que tu estás velho e farto de dias, e ainda muito ficou a ser conquistado. Então isso, meus irmãos, provocou uma outra situação. Qual a situação? A situação de alguns povos que ficaram ainda no meio do povo de Israel. Quando nós nos convertemos ao Senhor, é para limpar a ira e a beira. Quando nós nos convertemos ao Senhor, não é para ficar, meu amado, com mais nenhuma sombra de nada do mundo. Quando nós nos convertemos ao Senhor, é para jogar fora, meus amados, tudo, os ídolos, ou aleluia, as mensagens antigas, as fotos de namorado, de namoradas antigas, cartas melosas. É para jogar, meu amado, tudo isso fora. Nós estamos agora vivendo uma nova vida. Então nós temos que limpar a nossa vida, limpar a nossa casa, para viver, meus amados, uma nova vida em Cristo Jesus. E nós não vivemos mais no passado. O nosso passado, meus irmãos, aleluia, ele foi jogado dentro do abismo. E o Senhor diz que ele se esquece de nossos pecados e que ele não lança em rosto. Então nós temos que viver essa nova vida. Procurar realmente limpar tudo. Sentimentalismos, né? Tudo. E o principal? O principal que é nascer a nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele quer uma nova criatura em mim e em você. É o que Jesus quer de cada um de nós, que nós sejamos esta nova criatura no Senhor. E para ser essa nova criatura no Senhor, tem que limpar a casa. Se você vai trocar a mobília da tua casa, o que você faz com a velha? Você tira primeiro, né? Senão não cabe. Então você vai tirar, você vai limpar a casa toda, você vai lavar a casa, vai pintar a casa, né? Você vai fazer tudo para ficar tudo novinho. Aí você recebe a mobília nova. E é isso que nós temos que fazer. E é isso que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Mas esse povo não fez isso. Esse povo, em função daqueles povos que ficaram ainda, que não foram conquistados, eles começaram a cair em pecado com esses povos. E começaram a ir para a idolatria. E o Senhor tinha dito ali para esse povo, lá em Êxodo 19:5: vós sereis a minha propriedade peculiar, vós sereis a minha nação santa. Então aquele povo, ele foi separado para ser sacerdócio do Senhor aqui na terra. Esse povo seria o sal desta terra, seria a luz deste mundo, seria este povo, meus irmãos. Mas esse povo entrou na apostasia. E quem entra na apostasia dificilmente volta. Dificilmente vai voltar. Hebreus, o apóstolo Paulo nos fala lá em Hebreus sobre isto. Você pega lá capítulo 10 de Hebreus, você vai ler que aquele que volta, ele
fatalmente não consegue mais retornar ao Senhor. Aquele que volta para o mundo, aquele que deixa, meus amados, por irresponsabilidade espiritual, a sua fé se apagar. Isso é irresponsabilidade espiritual. Ele, meus irmãos, não consegue mais voltar. Como nós sabemos disso? Tem quase 3.000 anos aqui de história. E nesses 3.000 anos de história, cadê o povo de Israel? Cadê o sacerdócio real? E aí Jesus vem, e lá em Mateus 5, ele, meus irmãos, versículo 13 em diante, ele nos levanta a igreja como o sal desta terra e a luz deste mundo. Então nós somos a igreja. Nós agora somos o sacerdócio real, porque eles falharam. E eles falharam, meus amados, num período de aproximadamente 300 anos. Já pensou, irmão? 300 anos apostasia, depois de tudo que Deus fez para eles. E eles se afastaram do Senhor. E o Senhor levantava juiz. O Senhor levantou ali vários juízes, E esses juízes, quando eram levantados pelo Senhor, eles eram usados individualmente pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado a toda a carne. Hoje, o Espírito do Senhor está derramado em toda a carne. Ele confirma ali, meus irmãos, a profecia de Joel, no capítulo 2, quando ele diz que o Espírito do Senhor seria derramado em toda a carne. Quando você abre ali o Evangelho de João, capítulo 20, você vai ver que o Senhor Jesus, ele sopra sobre os discípulos o Espírito. Quando Jesus, meus amados, assuntou, ele deu uma ordem para que ficassem reunidos, ali naquele cenáculo, aguardando o poder que viria do alto. E esse poder veio. E Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 em diante, ele diz: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na Judéia quanto em Samaria, e até os confins da terra. Então nós somos as testemunhas do Senhor. Nós somos a igreja. Nós somos esse sacerdócio real. E por que essas lições? Para que nós entendamos o que aconteceu e estejamos vigilantes para que não venha acontecer isso comigo e com você. Então nós temos a responsabilidade de estudar a palavra e entender, meus irmãos, contextualizando o que realmente aconteceu, para não cairmos aí em ventos de doutrina de homens. Porque tem muitos aí que vêm pregar muito bonito e as pessoas olham para o pregador, olham para as palavras bonitas, mas não observam o conteúdo da mensagem. E a mensagem não edifica. Pelo contrário, a mensagem, ela massageia ego. Não é isso? A mensagem vem massagear os egos. E na casa do Senhor, o maior erro do mundo, neste mundo que vivemos, é um pregador massagear o ego dos irmãos. Nós não estamos aqui para massagear o ego. Nós estamos aqui para pregar a palavra. E a palavra, como diz Jeremias, ela tem que ser, meus irmãos, como um martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra, porque ela tem que quebrar o coração duro. Isto tem que ser. É desta maneira que tem que ser. E este povo, depois desse período de quase 300 anos, eles viviam uma apostasia. Estudamos, meus amados, vimos aquele estudo dessas semanas anteriores, que havia um profeta, um sacerdote, chamado Eli. E Eli, meus irmãos, ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Esses filhos de Eli estavam ali, meus amados, completamente distanciados de Deus, profanando o tabernáculo sagrado, estavam vivendo em pecado, fizeram do tabernáculo de Deus um prostíbulo, eles estavam se prostituindo com mulheres, eles estavam ali profanando as ofertas que o povo trazia para sacrificar ao Senhor. E Eli, sabendo de tudo isso, ele não tomava atitude com seus filhos. Ou seja, ele estava sendo conivente com o pecado. E a estagnação chegou a um ponto tal que quando nós nos afastamos do Senhor, eu estou aqui debaixo da luz. Eu estou aqui na unção do Espírito Santo. E quando eu me afasto do Senhor, e eu disse propositalmente, eu me afasto. O Senhor não se afasta de ninguém. Ele é a rocha de Meribá. Ele não muda. Diante do Senhor não existe variação, sabe, irmãos? Então eu é que me afasto. As pessoas se afastam do Senhor,
E quando nós nos afastamos, a luz, ela vai desaparecendo. E quem está nas trevas? Satanás, o inimigo de nossas almas. E ele vai se apoderando das pessoas. E como ele se apodera das pessoas? Através dos pensamentos que ele lança. E ele lança os pensamentos na mente das pessoas. É assim que ele opera. Ele não sabe ler tua mente. Ele não tem esse poder. Ele não lê, ele não sabe o que você pensa. Mas ele te conhece. Ele me conhece. E ele nos conhece desde quando nós nascemos. Por quê? Porque já falamos aqui algumas vezes. Nós vivemos o dia, a semana, o mês, o ano, a década, né? O centenário, mas ele é eterno. Ele é eterno. Ele não dorme. Ele é eterno. E nós não somos eternos. Nós estamos indo para a eternidade, mas ainda não somos eternos. Então ele sabe. Ele está comigo quando eu vou para a minha casa, quando eu estou no trabalho. Ele está comigo quando eu vou ao banheiro. Ele está comigo quando eu vou à cozinha. Ele está comigo quando eu vou ao quarto. Ele está comigo quando eu estou colocando alguma coisa diante de meus olhos. Ele está comigo quando eu estou conversando com alguém. Ele está, meus amados, e a palavra diz, e a palavra é a Bíblia que nos esclarece isso, porque a palavra diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele sabe, ele me conhece, te conhece. Você já encontrou alguém que você olha assim, poxa, parece que eu já te conheço há tanto tempo? Nós não temos algumas pessoas que a gente encontra, tem essa impressão? Ele é assim conosco, ele já nos conhece mesmo. Não é impressão não, ele nos conhece. E se ele nos conhece, ele sabe das nossas tendências. Ele conhece o nosso caráter. Ele sabe o que nós somos capazes de fazer. E ele sabe, meus irmãos, até onde a gente vai. E o que é que ele faz? Sopra. Ele sopra aquilo que a gente gosta. E a gente vai alimentando. E nessa alimentação, a gente cai. É isso que ele faz. Prepara o laço. E muitos estão caindo neste laço. E o que o Senhor quer de nós? Transformação. Resistir ao pecado e o diabo fugirá de vós. Amém? Então esse povo, através de um sacerdote que era o seu representante maior aqui na terra, porque eles viviam uma teocracia. O que é a teocracia? Era o governo de Deus. Era o Senhor quem governava eles. Eles não tinham rei. Os outros povos tinham rei, mas eles não. Eles tinham Deus, o Senhor, como rei, como Senhor. E o seu representante aqui na terra era o sacerdote, Eli. Mas Eli, ele era conivente com o pecado de seus filhos, que eram sacerdotes também na sua linhagem. Ou seja, o principal, o mais sagrado, estava profanado, que era o templo, que era o tabernáculo de Deus, onde tinha a arca, onde tinha o candelabro, a pia do sacrifício, a pia da lavagem, o altar do sacrifício, o altar do pão, dos pães da proposição, o incensário, a arca do triunfo. E eles profanaram isso, irmãos. Estavam profanando. E o sacerdote, o representante maior, permitindo. Quem é o representante maior da sua casa? É você. Quem o Senhor constituiu como atalaia na sua casa? O irmão, a irmã, que conhece o Senhor. E nós estamos falando espiritualmente. Então, se os nossos estão caindo, é porque o problema está em nós. Então é nossa responsabilidade, né? E é o que está escrito lá em 1 Coríntios 10, 12: aquele que está em pé, cuide para que não caia. É responsabilidade. E quem não tem responsabilidade é o que? Irresponsável. Então esse, meus irmãos, é o desejo do Senhor para conosco. E ele estava ali, conivente com o pecado. E quando a gente se afasta de Deus, o inimigo cresce. E foi o que aconteceu. Os inimigos, através dos filisteus e outros povos, começaram a guerrear contra Israel e prevalecer. Começaram a ganhar as guerras.
chegando ao ponto do ridículo, do absurdo. Vamos pegar a arca e vamos levar para a guerra. Como se a arca do concerto fosse um talismã, fosse algo que fosse dar sorte. Aquilo ali era a coisa mais sagrada que existia. Eles não podiam tocar. Não tinha ordem do Senhor para tocar, para mover aquela arca. E nós temos que observar que tudo que nós vamos fazer, nós temos que consultar primeiro o Senhor. Cristão não pode tomar atitude, ele espera no Senhor. Cristão que toma atitude, ele, meus irmãos, não é cristão, não é obediente, não é cristão, ele é um crente. E crente até o diabo é. E o verdadeiro cristão, ele não toma atitude, ele espera no seu Senhor. Ele aprende a esperar no seu Deus. E não fica aí tomando atitude direto. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Quem somos nós para dizer eu vou fazer, eu quero? Não, nós somos ovelhas, nós temos um pastor. Então nós não temos mais querer não, irmãos. É duro, né? É forte, não é isso, né? Mas é verdade. Nós não temos mais querer. Nossa vontade era apenas. A nossa vontade nós entregamos ao Senhor. O nosso livre-arbítrio, né, irmã Wênia? O nosso livre-arbítrio nós entregamos para o Senhor. É verdade. Porque uma vez que você aceita Jesus, Senhor, reina na minha vida, o meu livre-arbítrio acabou. Acabou. Você é do Senhor. Entreguei para o Senhor. Então eu não posso dizer, amanhã eu vou dormir até meio-dia. Eu posso? Não. Eu até gostaria, mas não posso. Amanhã tem oração aqui na igreja à noite, consagração. Amanhã não vem não. Eu posso fazer isso? Não. Por quê? Porque eu não mando mais em mim. Eu sou do Senhor. O Senhor, aleluia, meu Senhor, meus irmãos. É Ele quem manda. E aqui, levaram a arca para uma guerra. O que aconteceu? Foram derrotados. E o pior, os filisteus levaram a arca. E a arca ficou cerca de 75 anos fora do tabernáculo. Até Salomão construiu o templo. Mas ela foi profanada. Porque não se tem mais notícia da vara de Arão e nem da bacia com maná. As tábuas ficaram. Né? Mas é depois, no próprio templo, na destruição do templo, reconstrução, sumiu a arca. Amém? Esse era o maior símbolo. A presença do Senhor. O propiciatório era a presença de Deus. E eles perderam isso. Onde é que eles estão hoje? Aqui em Israel, cercados. Os árabes, os iranianos, né? A Síria, o Líbano. Está todo mundo ali, prontinho para invadir. Sabe? E eles estão lá no Muro das Lamentações, estão lá. Pega uma reportagem, ou então abre a internet, Muro das Lamentações. Você vai ver lá os judeus, só tem um muro. É o que tinha, o templo foi destruído. Tem uma mesquita muçulmana em cima do templo de Salomão, onde era o templo. E os judeus estão lá, pedindo perdão. Sabe quanto tempo? 2000 anos. Estão lá, pedindo perdão ao Senhor. O Senhor vai dar a resposta? Vai, porque o Senhor já nos falou, nos revelou, está escrito aqui na palavra, Ele vai dar a resposta. Mas esse povo fracassou. Levaram a arca. Aí, os filhos de Eli morreram na batalha. Quando Eli soube da notícia, caiu para trás na cadeira, quebrou o pescoço, morreu também. Levantou um profeta. O Senhor levantou um profeta. Quem? Samuel. Então Samuel passou a ser o representante de Deus aqui na terra. Na terra, eu falo, na terra deles, né? Lá em Israel. Ele passou a ser o representante do Senhor. E ele era usado com muita unção pelo Senhor. Então Samuel, ele viajava uma vez por ano, ele ia em cada lugar de Israel, e o povo ia para ele, ia até ele, e ele lá profetizava. Ele trazia, meus irmãos, ali palavras de Deus para aquele povo. E o povo começou a se consertar. Mas Samuel cometeu um erro. Qual foi o erro de Samuel? Ele gerou filhos.
E ele quis transferir o seu sacerdócio para seus filhos. E seus filhos começaram a pecar também, igual os filhos de Eli. E o Senhor, em função disso, né, o Senhor já tinha declarado que Israel teria um rei. Lá em Deuteronômio 17, versículo 14 em diante, você vai ver. O Senhor já tinha falado que levantaria um rei para Israel. Então ali o povo, eles, meus amados, começaram a pedir um rei. Por quê? Poxa, Samuel já está velho. Os filhos dele estão pecando igual os filhos de Eli. Qual vai ser o fim deles? Vai morrer do mesmo jeito. Queremos um rei. Todo mundo tem rei, então nós queremos também um rei. E Samuel, ele achou que aquilo ali era uma afronta para ele. E não era. Na verdade o Senhor falou, não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim. Porque eu sou rei deste povo. Então eles estão me rejeitando a mim. Eles não estão me buscando. Então eu vou levantar um rei. E o Senhor levantou um rei, levantou Saul. Só que o Senhor levantou um rei conforme eles queriam. Eles não queriam um rei igual a todos os povos. Reis valentes, bonitos, viçosos. O Senhor levantou. Pegou um homem bonito. Um homem alto. A palavra diz que o ombro dele dava na cabeça dos israelenses. Então ele levantou esse homem bonito, alto. Esse vai ser o rei. Do jeito que eles querem. Aí Samuel foi, ó. Vocês querem um rei? O rei vai tributar. O rei vai requerer terras. Vocês vão pagar imposto. Vocês querem um rei? Queremos um rei. Nós temos um rei. Nós temos um governo. E nós trabalhamos até maio, todo ano, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, para pagar imposto para esse governo. Nós trabalhamos esses meses todos do ano para pagar imposto. Do que nós ganhamos, esses 4, 5 meses, eles vão de imposto para o governo. Tem saúde? Não. Tem educação? Não. Tem segurança? Não. Tem saneamento básico, decente para o povo? Não. Não. Lazer, não. Amém? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, irmão. O que aconteceu? Quiseram um rei. E o Senhor instituiu um rei. E o Senhor, rei, ficou reinando, mas não governando. E o Senhor reina, mas não governa. O Senhor reina, mas o governo é do homem. E esse é o ponto. É o que nós vivemos hoje. O Deus Criador, nosso Senhor, Ele com seu Filho, com o Espírito Santo, que são a Trindade, eles reinam, mas não governam. Porque o homem levanta seus reis, seus presidentes. Não é assim? Uns são do PT, outros são do PSDB, outros são do MDB, outros são... É tudo partido, meus irmãos, e Jesus Cristo, né? Jesus, amém? Mas o que nós precisamos entender, nós não somos nem de PT, nem de lugar nenhum, nós somos de Cristo. Nós precisamos entender isso. Então nessas discussões aí, ó, de trabalho, né, de familiares, deixa eles discutir, mas nós somos separados. Nós não temos que entrar nessas discussões. Nós oramos, nós intercedemos, amém? Nós não pertencemos a partido nenhum. Por isso que nossa posição é contra pastor entrar na política. Se tiver um membro da igreja, aqui ó, irmão Enio, irmã Marli, irmã Lúcia, irmã Bia, irmã Roberta, se quiser se candidatar a deputada aí, deputado, né, distrital ou federal, nós vamos apoiar vocês e cobrar. Nós vamos cobrar a postura de vocês. Mas eu e o pastor Rogério, esquece, pode esquecer. Vamos ser, nós já temos o púlpito, o Senhor nos chamou para o púlpito, e não para palavra. Amém? O chamado é esse. E nós temos que entender o nosso chamado. Nós somos chamados, e nesse chamado, o Senhor Jesus, ele declara lá na oração sacerdotal de João 17, Pai, não vos peço que os tires do mundo, mas os livre do mal. Pedro, ele nos declara, ali meus amados, na sua carta, que nós somos sacerdócio real, nação santa aqui na terra, cidadãos dos céus, então nós não somos mais do mundo. Lembra da historinha daquela senhorinha que saiu da igreja?
Estava na vigília, 3 horas da manhã, irmã Consuelo. E ela já estava despojada das coisas do mundo. Só tinha um relógio que o filho dela deu para ela de presente. Não tinha mais usar mais cosméticos, pintar cabelo, nada disso. E o vestido preto, bem comprido. Aí ela sai da igreja lá, 3 horas da manhã da vigília. Aqueles cabelo branco, grande, né? Esmaçando o vento, né? E chega lá 2 assaltantes. Velhinha, vozinha, passa aí o relógio. Pode levar, meu filho, não sou mais desse mundo. Eles estão correndo até hoje, né? Então, nós não somos mais desse mundo. Então, se alguém vem te roubar, se alguém vem querer tirar alguma coisa sua, deixa levar, meu amor. Pode levar tudo, não somos mais desse mundo. E se levar, deixa levar, porque o Senhor está até melhor. Eu tenho certeza que a minha irmãzinha lá recebeu um relógio bem bonito. E bem melhor. Não é? Então nós não somos mais daqui. Esse é o ponto. Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa do Senhor aqui na terra. E foi levantado o rei. Amém? Amém. A textual da lição diz, 1 Samuel 8, 4 e 5, então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram-lhe: eis que já estás, o quê? E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Não, eu acho que está errado esse texto, irmãos. Espera aí. Eu acho que eles chegaram aqui, e disseram-lhe, né? E eles se congregaram, todos os anciãos de Israel, e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Fala com o Senhor e pergunta ao Senhor, consulta o Senhor, se é da vontade dele que tenhamos um rei. Não é isso? Era para ser assim. Não é isso? Não foi. Constitui-nos. Constitui-nos um rei. Ordenando. Esse é o ponto. Amém? E aqui, na verdade prática, antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar o quê? A orientação de Deus. Para que não venha sofrer dolorosas consequências. Amém? Mas pastor, ele era tão bonito, tão educado, falava palavras tão bonitas para mim. Aí eu casei com ele. Agora eu não aguento mais. Ele era. Você conversou com o Senhor antes? Não. Porque meu coração queimou por ele. Assim, eu só lamento. Eu só lamento. Agora você vai ter que ir para o joelho. Vai para o joelho. Para que o Senhor mude. Amém? Agora é a sua fé. Não é mais a minha fé. Você vai trazer para mim esse problema. Vai orar. Vai exercitar a sua fé a partir de agora. É 0800. E vice-versa, né? Mas eu achava ela tão linda, tão educada, tão meiga. E quando chegou em casa, virou uma onça. Vai pro joelho, meu irmão. Vai transformar, vai ganhar no joelho, vai transformar no joelho. A gatinha virou onça. A gatinha virou onça. E não tem que falar para papai, para mamãe, para amiguinho, não, que não suporta, não, meu amado. Engula calado e vá orar. Porque não consultou o Senhor. Engole o choro, né, pastor? Engole o choro e vai orar. E não tem que ficar murmurando, não. Tem que orar. Amém? Para poder haver a transformação através do Senhor. Porque só o Senhor vai transformar. Não separe. Só o Senhor. E não separa. E não separa. Só o Senhor pode transformar. Só o Senhor. Um ponto interessante que o senhor estava falando. Justamente ontem, uma moça veio conversar comigo falando sobre isso e ela falou bem assim: já tem 6 anos que eu estou casada e eu não tenho nada do que reclamar do meu esposo. Aí ele falou bem assim: ele é um bom homem, mas mesmo assim eu sinto um vazio. Eu falei: porque é Jesus que está falando. Está faltando Jesus. Mesmo que o seu casamento seja tão bom quanto você queria desde o início, glória a Deus por isso. Mas mesmo assim chega um momento que não supre, mesmo quando está tudo bom. Porque é só Jesus que vai suprir esse vazio que não tem como. Às vezes a gente realmente está em alguma coisa boa. Você fala: mas por que não está bom? Não continua bom como era? Por que não me preenchia como não me preenche mais? Aí. Né? Não é só a adversidade que nos afasta de Deus, a coisa boa
12, né? E a palavra me exorta a não me embaraçar, não me deixar embaraçar, né? Com as coisas da vida e nem com o pecado. E o que é um embaraço? É quando você coloca algo no teu coração que está acima de Deus. Isso é embaraço. Se transforma em embaraço. Então o que nós temos que buscar? Cada coisa no seu devido lugar, na sua devida importância. Pega Abraão. Abraão, ele teve embaraço. Qual foi o embaraço de Abraão? Quando Sara propôs ele se deitar com Agar. Oi? Quando Sara propôs que ele se deitasse com a serva, ali foi um embaraço. O embaraço de Abraão foi Isaac. Porque ele começou a amar mais Isaac que Deus. Esse foi o ponto. E tem muitas pessoas que estão casando e o marido é o tudo, a esposa é o tudo, o filho é o tudo, o trabalho é o tudo, a realização profissional é o tudo. Deus está lá. E o Senhor? Está lá. Isso é embaraço. Final. E o embaraço traz vazio. Vai chegar uma hora que isso não vai suprir. Porque nós fomos criados para isso. Quantas pessoas milionárias aí estão se suicidando? Sim. Né? Indo para as drogas, indo para as baladas, porque tem que se preencher todo dia, né? Olha esse pessoal aí, os artistas, eles casam aí 10 vezes por ano, né? Por quê? Porque não preenche, porque é liberdade total, e a liberdade total não preenche, porque não tem Deus, e não existe prazer nenhum que seja completo sem a bênção do Senhor. Não existe prazer que seja completo sem a bênção de Deus. Amém? Amém. Então, em primeiro lugar, o Senhor. Busca o Senhor e vai preencher todo o vazio. Sim, porque ela foi pondo metas e ela ia alcançando essas metas e mesmo assim isso não foi preenchendo. Eu falei, não vai preencher nunca. Vai ser só um desgaste para você e uma perda e um gasto de tempo. Todas as metas dela vão ficar aqui. Ela não vai levar. Aí aquele insight que a pessoa tem, né? Eu falo, então vai atrás do seu pastor, da sua pastora e se reconcilia. Você sabe o que tem que fazer. Exatamente. Né? O processo que você tem que seguir. Vá antes que alguma catástrofe maior aconteça, né? Exatamente. Nós conhecemos uma pessoa, o pastor Rogério conheceu, irmã Marli, nós andamos com essa pessoa com câncer, né? Daniele, né? Aquela menina. E o maior problema daquela pessoa, né, que estava com câncer, é que ela saiu da igreja brigada com seu pastor. E qual foi a orientação? Não, vem para a nossa igreja, que aqui nós vamos caminhar com. Vai lá se reconciliar com o seu pastor. Deus tem a bênção. Volta. Amém? Então, nós temos que consertar nossos altares, né? Conserta teu altar. Amém? E se você consertar teu altar, vai vir o fogo de volta. Então, vamos consertar nossos altares para poder orar ao Senhor. Amém? Tem pastor que fala lá em Provérbios, onde a humildade procede à honra e a arrogância à ruína, né? Então, nessas situações, a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente está agindo, de que forma a gente está agindo. O Senhor resiste ao soberbo, né? Resiste. E o que é o soberbo? Eu sou, eu faço, eu quero, do meu jeito. Só tem que ser do meu jeito, né? Eu já ouvi gente que vai comer na minha mão. Não é isso? Isso é o quê?